Olá, amigos, estamos hoje aqui na casa do Chico Xavier, que abriga um acervo muito grande da obra, documentos, fotos, para que possamos conversar um pouco do momento que nós vivemos, que está na obra do Chico Xavier. Então, esse trabalho aqui foi uma pesquisa que a gente fez há um tempo atrás, enquanto estava acontecendo essa tragédia em Brumadinho, que foi uma comoção muito grande em todo o país, né, que atingiu mais de 200 pessoas, quase 300 pessoas, que perderam a vida física nesse fato. E aí sempre nós questionamos, né, o que é a doutrina, o que Kardec, o que Chico tem para nos orientar nesses momentos. E o momento atual, que é muito falado, muito trabalhado, para o nosso entendimento sobre a pandemia que nós vivemos no momento, né, que avassava a Terra, digamos assim, numa proporção que a gente ainda não tem toda a dimensão, mas nós sabemos que já tem um objetivo tudo isso dentro das leis kármicas, das leis divinas. Então, nós temos que nos fortalecer na fé, na confiança em Deus, na confiança nas instruções dos bons espíritos, para que nós a atravessemos com uma compreensão, com fé e com muito amor ao próximo. Então, o tema que nós trazemos hoje é mortes coletivas segundo o Espiritismo. Bom, a gente está usando o recurso do slide hoje para melhor compreensão da nossa fala e para que possamos ser mais fiéis aos nossos grandes mestres Kardec, Chico Xavier e Jesus. Então nós vamos ter no Livro dos Espíritos, né, sobre os flagelos destruidores, que vai da questão 737 a 741. A gente tirou algumas partes dessas perguntas que Kardec sabiamente fez aos Espíritos, e daí começamos a receber as nossas orientações. Na 737, o que ele fala sobre os flagelos, né? Que é para fazê-lo, ou seja, o homem avançar mais depressa. E as calamidades são frequentemente necessárias para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem, melhor realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Ou seja, a desordem é para colocar ordem. E nesse momento, o que os Espíritos falam? Que é um aceleramento da lei evolutiva para o homem. Então, acelera o progresso. Quando ele nos fala que o que acontece depois desses flagelos, o progresso que chega levaria anos, porque nós somos mais acomodados realmente, mais voltados para nós mesmos. Então, aqui dá um progresso coletivo, né? E nos faz avançar mais depressa. Então, isso aí, das penas que nós acreditamos ter, nós buscamos a nossa consolação. Quer dizer, esse acontecimento é para que o mundo melhore em vários setores, porque se nos faz avançar mais depressa dentro da lei do progresso, da lei da reencarnação. Nós temos também nas leis morais a lei da destruição, não é isso? Bom, aqui também, o que ele fala na 740, né? São provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar sua paciência, sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo em que ele permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. Olha que bacana que é colocado pelos Espíritos a Kardec, né? Que o motivo é desenvolver um asno que é da inteligência. Então, conclama o homem, nesses momentos, a descobrir de onde veio a causa e, na verdade, aí nós vamos entendendo mais Deus. Quanto mais inteligente nós conseguimos ficar, em termos coletivos que eu falo, mais próximos de Deus a gente fica, porque não é inteligência suprema.
causa primária de todas as coisas? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Então, mas também vai desenvolver o sentimento através da experiência, a paciência. Quem está tentando ficar em casa, né? Ao pedido constante, fique em casa, é um hábito novo, né? A paciência precisa ser, a resignação, nós precisamos nos resignar a certos fatos que a vida nos oferece, né? Que nós não podemos mudar de pronto. A resignação é o consentimento do coração, não é isso? Então, ante a vontade de Deus, ou seja, dos propósitos de Deus, não é uma vontade deliberada, né? É um propósito que Deus tem através das coisas, né? E desenvolve outros sentimentos, como a abnegação, né? O desinteresse de si próprio, o amor ao próximo, ou seja, consente ao homem a desenvolver algumas virtudes. Então, por isso que às vezes os flagelos, né, nós vamos compreender através do exercício mental e do coração. Tem uma outra proposta que eles falam de: nós podemos analisar, tem um motivo de eu estar mostrando isso, alguns trajetos que atingiram a humanidade, dentre outros, né? Mas os famosos, aqui o Titanic, que é mundial, nós vamos ter em 61 o Gran Circo, né, na cidade do Rio de Janeiro, o edifício Andraus, que foi em 1972, depois tivemos o edifício Joelma, em 74, e tivemos, através desse evento de 74, o livro Somos Seis, psicografado por Chico Xavier, que foi o primeiro filme espírita da obra de Chico Xavier que a gente tem conhecimento. Filme, tá, gente? Filme espírita, datado de 1974. E nessa época desses incidentes, ou seja, desse incêndio, nós vamos ter uma orientação de Emmanuel, através da mediunidade sublime de Chico Xavier, também trazendo a orientação sobre o que? Resgates coletivos. Então nós vamos ver que o pergunta que fizeram para Emmanuel na reunião pública em Uberaba, em 23 de fevereiro de 72, né? Numa reunião pública. Pergunta-se: sendo Deus a bondade infinita, por que permite morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? Então, a pergunta foi mais direta, por isso que a gente colocou essas outras propostas aí. Então, Chico Xavier vai responder. O homem, Chico Xavier não, perdoe-me, Emmanuel responde através de Chico Xavier. O homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, o mais severo julgador de si mesmo. Olha o que nos fala Emmanuel aqui, né? Quanto mais nós crescemos em amor, a justiça de Deus que é encontrada em nós é manifesta. E nós começamos a buscar o julgamento de nós mesmos. Nós vamos ver isso nas histórias de reencarnação daqueles, né, que chegam a uma compreensão maior do amor ao próximo, que pedem reencarnações, muitas vezes, resgatando a própria consciência através de atos, né, que levam ao sofrimento, mas que traz benefício a outrem, ao próximo, e liberta a consciência culpada. Outra coisa, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. Né? Eu me antecipei um pouco, mas é isso que Emmanuel quis dizer, né? Sobre as questões das reencarnações. E é assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Ou seja, nós temos nosso compromisso individual, como espírito,
o progresso individual, mas nós vivemos em coletividade. Então a proposta é para que todos nós cresçamos. Então, devido a compromissos, né, que nós tivemos muitas vezes, nós vemos com redenção mútua, ou seja, muitos resgatam e liberam a sua própria consciência junto a outros espíritos com a mesma, né, lei de causa e efeito. Vamos mais adiante. No livro Pede Licença, Chico Xavier pede licença. Então, o que Emmanuel fala? Essa mensagem, as instruções se encontram nesse livro, tá, gente? Invasores e laqueados pela própria missão, que esmagavam as coletividades na volúpia do sacro. Nós vemos pela história, ou mesmo na atualidade, né? A gente vê que muitos de nós participamos disso no passado. Aquelas invasões que tinham, aquela subjugação, né, dos mais fracos em coletividades, que a história nos conta e nos relata com tanta precisão. Então, quando a gente esmaga as nós também temos isso registrado na nossa culpa do passado. E viemos muitas vezes com a nossa contribuição. Então, muitos desses que reencarnam em coletividade estão aí nesse quadro de invasores, exploradores da comunidade, quando lhe exaurimos as forças do proveito pessoal. Quando a gente tem uma oportunidade na sociedade, nós não trabalhamos para aquela sociedade. Trabalhamos em causa própria, causando prejuízo a outrem. Olha aí, nós não devemos explorar nada. A conta vem. Promotores de guerras manejados para assalto e crueldade pela megalomania do ouro do poder. Uma das questões mais difíceis para o espírito, provas mais difíceis, né? Seria essa, o poder e o dinheiro. São provas que muitas vezes, pela materialidade do mundo que a gente vive, nós não suportamos as tentações, né? Nós vilipendiamos as oportunidades que essas duas, digamos, né, moedas, o ouro e o poder. Então, quem abusa disso também, né, fica com uma dívida na própria consciência. Corsários que ateavam os fogo a embarcações e cidades nas conquistas de presas fáceis. Isso aqui, Emmanuel fala mais diretamente do caso de incêndio, né? Então, a gente vê quantos incêndios teve na história. Incendiavam cidades, comunidades, né? Hoje a gente vê a tristeza no Amazônia, por exemplo. São responsabilidades coletivas, né? Pensemos nisso. Vamos mais adiante um pouco. Nesse mesmo livro, Chico Xavier pede licença. E nós pedimos licença a Chico para utilizar esse material tão rico. Criamos a culpa em nós mesmos, engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. A sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste, a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa própria segurança. Olha a nossa situação atual, gente. A insegurança que nós vivemos, né, no momento atual. Estão buscando meios, os cientistas, os laboratórios, os governos, a sociedade. Todo mundo está buscando a solução para que tenhamos mais segurança de viver na Terra. Temos outros casos recentes que teremos a oportunidade de citar. Então, é essa questão, ou seja, a consciência culpada, quando ela chega a esse ponto, não se coloca fardos pesados em um dos frágeis, ela está fortalecida, né? Ela entende a necessidade muito desses espíritos que desencarnam nessa condição. Então, nós mesmos vamos construindo através de estudos e progressos
sempre mais ampliados, para que vivamos mais seguros na terra, mais confiantes. Aí a misericórdia divina nos falando, intercedendo na nossa mente e, repito, no nosso coração, para esse entendimento. O sofrer por sofrer, às vezes não vale tanto. O sofrer na compreensão é que alavanca o espírito ao progresso. Vamos falar um pouco mais de flagelos destruidores, que é o nosso tema, né, gente? Bom, na pergunta 739 do Livro dos Espíritos, esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? A gente fica pensando, mas como que Deus, né, devasta tanta coisa assim, se é tudo responsabilidade dele, tudo é com permissão dele, né? Será, né, que tem utilidade do ponto de vista físico? Porque até agora nós falamos do espiritual, do progresso do espírito, do homem. Olha o que Kardec sabiamente pergunta na 737. E do ponto de vista físico? O que tem a ver isso tudo? Aí ele responde, sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Ou seja, a transformação que há no planeta, ou que está acontecendo no planeta, só as gerações futuras vão ter um entendimento, vão recolher os benefícios da Terra. Espero que sejamos nós, né? Em encarnações futuras, nós teremos um planeta melhor, porque senão onde estaria a proposta da regeneração? Está escrito aqui, gente, olha lá. Modificam algumas regiões, mas só gerações futuras que perceberão o resultado dessa transformação. Aqui eu coloquei sobre isso aqui, quando nós fizemos esse trabalho, foi da tragédia de Brumadinho. Então nós já vemos o que? Os cientistas em laboratórios trabalhando o que pode ser feito com esses rejeitos de minério. Então várias faculdades desenvolveram o que? Um projeto de construção de casas, aproveitando todos os rejeitos de minério, criando tijolos, telhas, piso. Está em progresso. Aqui em Pedro Leopoldo mesmo, próximo à Fazenda Modelo, onde Chico trabalhou, nós temos um laboratório da UFMG, que construiu 2 casas de modelo e continua o trabalho de pesquisa, para que possa ser o quê? Patenteado, ser investido, já convida a outros a participarem de uma nova fase. Aí é o progresso, que muitas vezes a gente não vai ver o resultado final, mas nós já sabemos que está a caminho. Isso é um exemplo que nós estamos citando, que é bem recente, né? Nós temos 1 ano, nós vimos também aquela tragédia da Boate Kiss, vários projetos, né, sobre a questão de segurança nos prédios, nos boates, nos lugares de lazer, projetos que estão, né, dentro da nossa, no aspecto legal, sendo trabalhados. É só a gente pesquisar que a gente vai ver que tem pessoas voltadas a esse tipo de organização, né? Então passa a salvar vidas, passam a abrigar pessoas num custo melhor. Olha a diferença aqui. Então os laboratórios são incitados, o homem é convidado, né, a buscar o progresso através de muitas calamidades que às vezes acontecem. Aqui eu já tinha falado, que é da questão da Boate Kiss, né? Vamos ver. Bom, então está no Livro dos Espíritos. 738. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? A indignação de Kardec continuava, né? Mas não tem outro caminho.
para fazer e incitar esse progresso de maneira menos sofrida? Olha a resposta dos Espíritos. Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem quem não os aproveita. Então, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Olha a profundeza desta resposta. Né? Olha a fragilidade que o homem vive no momento atual. Olha a fragilidade que nós sentimos. Olha como descobrimos tanta coisa a fazer. Né? A nossa vulnerabilidade diante das leis divinas. Olha o esforço coletivo que nós estamos aí obtendo, a valorização de profissionais, né? A valorização da vida humana, a igualdade que se estabelece. Então, é para a gente pensar, né? Essa previsão, essa orientação que está lá no Livro dos Espíritos e no livro Chico Xavier Pede Licença. E, caminhando para o nosso encerramento, Chico nos dá a mensagem de esperança, né? Não é só esse sofrimento. Então, a doutrina espírita é das consolações e esperanças, né? Nos traz o Consolador prometido que vai nos orientando para atravessar as vicissitudes da terra em vistas a rumos acima mais elevados. E Chico nos fala o seguinte: depois de toda essa discussão que é tratada no livro Chico Xavier Pede Licença, ele fala o seguinte, né? Emmanuel fala o seguinte, através do Chico: não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Olha a confiança e fé de Emmanuel, né? Então, quer dizer, nós não estamos desamparados. Nós estamos à mercê da providência divina e do amor e a presença de Jesus em nossa existência, sempre. Eu lembro aqui do Evangelho de Chico Xavier, do Carlos Bacelli, uma fala do Chico: Jesus não nos abandonou, Ele sabe o nosso nome, Ele sabe o nosso endereço. Olha que fé, olha que expectativa boa, olha que confiança, que esperança, né? Que consolação a gente saber que Jesus está vigilante, Ele está presente, Ele está administrando o nosso orbe dentro das necessidades de progresso que Ele necessita para que nós nos aproximemos mais de Deus, mais do próprio Jesus, que ainda não somos tão próximos. Ele próximo de nós estamos caminhando para Ele. Então, nós temos que ver esse momento, né, como uma oportunidade de nos transformarmos, de sermos melhores pais, melhores amigos, melhores profissionais, né, melhores cidadãos, enfim, melhorar a nossa conduta em tudo, através do que nós falamos no início do Livro dos Espíritos, né? Da paciência, da resignação, da abnegação e do amor ao próximo. Então, é dessa forma que os Espíritos nos orientam para o momento de crise ou para quando nós presenciamos resgates coletivos. E esses Espíritos, muitas das vezes, estão se equilibrando com a própria consciência para se aproximar também mais de Deus. Não podíamos deixar, né, de trazer a palavra sincera e firme e de Jesus dentro dos nossos corações para que nós nos sintamos mais amparados, mais protegidos e tenhamos mais confiança.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Está em Mateus, no capítulo 11. Então, muitas vezes, quando a gente se encontra acuado, cansado, às vezes a gente distancia de Jesus pela aflição, pelo desespero, pelo ódio, pela incompreensão. Nós travamos guerras piores, né, conosco mesmo, e nos afastamos de Jesus. Então essa frase de Jesus, vinde a mim, é hora de nós irmos a Jesus, né? É hora de nós procurarmos a orientação, o amparo, a presença do meio nazareno nas nossas existências, rogando a Jesus que nos abençoe hoje e sempre. Eu gostaria de falar só mais uma coisa aqui terminando, que nós temos feito o culto do Evangelho com Denilson e Aline. E nós recebemos uma mensagem de uma médica amiga nossa, a Maristela lá de São Carlos, alertando sobre o distanciamento em massa que nós não temos dado. Ela até falou, a não ser que seja familiar. Então os dois são nossos sobrinhos que nós temos convivência diária. E no centro neném nós não levamos mais ninguém justamente por isso, porque nosso trabalho amador, né? Nós não temos recursos de uma produção melhor. Então, nós estamos atentos, recomendamos, incentivamos o distanciamento, o uso de máscara, né? Quando tiver que sair, não é que usando máscara se isentou, mas vamos atender as recomendações do Ministério da Saúde, da Ciência e da equipe médica, que tem nos ajudado bastante. Para eles o nosso abraço de hoje, né? Que são mãos amigas que nos socorrem nesse momento tão difícil que todos atravessamos. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado.